Boa noite, senhores. O tema de hoje ainda é adoção, mas nas suas modalidades. Já tratamos dos aspectos gerais da adoção, muitas coisas já foram mencionadas aos senhores, agora vamos tratar das modalidades de adoção. A primeira forma é aquela adoção, aqui já me referi, que é a adoção brasileira. Alguns autores, como a Maria Berenice, colocam como sendo uma adoção afetiva. Obviamente que o é. A ideia da adoção brasileira, que é um ilícito, é exatamente no lugar do nome de quem gerou, você colocar de forma falsa, portanto, enganando ao cartório, colocar o vosso nome, o do seu companheiro, ou seja, identificando-se como pais biológicos quando de fato não o são. Então essa é que é a chamada adoção brasileira. Ela vem muito na esteira daquela ideia da adoção intuito personae, né? Eu quero deixar com alguém e esse alguém já leva para fazer o registro. O problema do deixar com alguém é que é uma coisa. O problema desse alguém levar para fazer o registro já é a adoção brasileira, né? Então ele figurará de forma equivocada como pai biológico, sendo que essa não é a verdade real dos fatos ou de como se deu esse processo, que aliás nem existiu. A adoção brasileira, ela tem uma repercussão negativa muito grande e deve ser assim, porque as pessoas têm que entender que a melhor forma para se estabelecer esses vínculos é através do diálogo. Então, quando você não consegue informar ou você esconde um dado tão relevante da pessoa como a sua própria origem, você tende a ter problemas com o devir, com o futuro e com esses relacionamentos. Então, nesse ponto, a adoção brasileira ela é muito negativa. A adoção brasileira era utilizada também, antigamente, para os casos das adolescentes que engravidavam. Então, muitas vezes os pais faziam uma longa viagem e, ao voltar, a mãe registrava como sua aquela que era, na verdade, filha de quem seria tratada como irmã, né? Peguem devagar isso daí, porque é bem verdade. Elas eram tratadas como irmãs e, na verdade, né, são mãe e filha. Né? Vocês pais tinham ido lá e tinham registrado como se filha fosse, portanto, admitiram a chamada adoção brasileira. A adoção dirigida ou intuito personae, como eu já mencionei aos senhores, é essa adoção em que a mãe quer entregar para quem ela já conhece o filho que ela está gestando. Então ela não quer ser mãe. A gente já tratou da questão da ideologia da maternidade, não vou me repetir aqui. Ela não quer ser mãe, ela apenas quer destinar o seu filho a quem ela já conhece. Então ela já prefere designar quem deva ficar com o filho. Então essa é a chamada adoção intuito personae ou adoção dirigida, que não é aceita no Brasil, né? Pelo menos ultimamente não tem sido aceita. O STJ tem feito um pouco de vistas grossas à adoção intuito personae, exatamente para verificar aí se já existe o laço de afetividade, se as coisas estão estabilizadas, porque é melhor do que institucionalizar a criança ou adolescente para que depois se dê início a uma adoção. Então, a institucionalização nunca é o melhor passo para as crianças ou para os adolescentes. Pelo menos essa é a minha forma de entender. Você vai falar, mas professor, e o cadastro? Pois é, gente, o cadastro ele nasceu para facilitar, ele não nasceu para dificultar. A ideia de fazer um cadastro nacional de adoção foi para facilitar a vida. Então, vamos permitir, porque antes, só para tentar explicar para os senhores, antes como é que funcionava? Eu, Maria Helena, quero adotar. Eu tinha que preencher a ficha em todas as cidades que eu pretendesse fazer a adoção. Isso era absolutamente inviável. Então era uma coisa extremamente onerosa. Então, quando você formula um cadastro, não é para seguir aquela ordem específica, é para facilitar o processo para que a pessoa se encontre apta à adoção. Isso não era para ter um rigor absoluto, né? E, infelizmente, aquilo que era para facilitar, como tantas coisas em nosso país, acabou se tornando um entrave, né? Ou um elemento de maior dificuldade nessa adoção. Então, tá aí o Cadastro Nacional de Adoção. Ele não tinha, na origem, a proposta não era de transformar a adoção em algo impossível ou de seguir-se pura e simplesmente o cadastro.
era de facilitar. Facilitar para quem? Para quem queria muito adotar e não tinha grana para ficar percorrendo o Brasil inteiro. Então, entrava num cadastro, já faria ali, e se essa criança aparecesse no Paraná, no Pará, no Ceará ou no Rio, essa pessoa seria chamada. Bem melhor do que ficar contratando gente no país inteiro, fazendo ficha, participando de reuniões de preparação, de eventos cadastrais. Então, a intenção foi exatamente, hoje está difícil, a intenção foi exatamente a de facilitar, tá ok? Não foi bem isso que aconteceu na prática, né? Tanto é que uma das autoras da ideia do Cadastro Nacional, reconhecendo a confusão que ele virou, ela falou: soubesse que a utilização seria essa, jamais teria dado a ideia. Exatamente porque, como juíza, a pretensão dela era facilitar toda a burocracia para a adoção e não castigar casais e possíveis adotandos, né? Que é o que a gente, infelizmente, verifica. O que é uma adoção consensual? Que é uma das grandes reformas que nós tivemos no ECA, foi a última novidade do ECA, a chamada entrega voluntária do filho à adoção, na tentativa de impedir as chamadas adoções diretas, né? Então, eu já faço a entrega, é o 19A, gente, é o partanônimo, o artigo 19A do ECA. Aqui eles estão trabalhando, acho muito interessante, né? Quem não gosta da ideia de parto anônimo, trabalha com uma adoção consensual. Consensual é uma ova, a pessoa não quer, né? Ela não quer o filho, ponto. É não uma adoção consensual. Ela não está guardando o casal, ela está só entregando, né? E olha que dependendo da vara da infância, vai fazer um entrave tamanho que vai dificultar. A ideia aqui é exatamente dar uma assistência psicológica para essa mãe. Essa mãe não quer, já faz a entrega da criança. E aí depois, aí começa aquela briga se vai ser feita a busca pela família extensa ou não. A ideia do parto anônimo é não ter busca pela família extensa, né? Mas tem gente que faz questão dos usos de todos os parágrafos e aí acaba inviabilizando. Então, se não houve indicação de genitor e se trata de alguém que não quer, aí você tem a chamada adoção consensual. Isso daí, portanto, tem a concordância. Há uma concordância ratificada pelo juiz, porque é sempre essa a questão, né? O juiz tem que dar a ratificação e extinguir esse poder familiar, né? Então, suspende-se o poder familiar. Pode o pai biológico, mesmo em existindo, também concordar com isso? Pode, é a chamada adoção consensual. Então, os dois podem e colocam a criança em uma família substituta, e aí dá-se início ao processo de adoção. Essa é a ideia da chamada adoção consensual, que a gente aprendeu como parto anônimo, né? Porque, na verdade, era a ideia originária do parto anônimo. Adoção unilateral. A adoção unilateral hoje é muito comum. Obviamente, como você tem uma realidade de família mosaico, ou seja, os meus, os seus e os nossos, então, como a gente tem essa realidade múltipla, as famílias vão se constituindo, você tem os filhos vossos, ele tem os filhos dele, vocês vão ter os de vocês, essa é a chamada família mosaico. Então, muitas que alguns chamam de recomposta, que eu falei que é um nome meio estranho, parece que você está recompondo algo que quebrou, e não é bem essa a ideia, né? Então, a família mosaico, aí você tem uma questãozinha híbrida, né? Padrasto é padrasto, mas pode ser que ele queira figurar mais do que como padrasto. Aí você vai ter talvez a multiparentalidade, né? Aí você vai ter uma adoção unilateral. Antes a adoção era necessariamente bilateral e substitutiva. Então eu tiro os pais biológicos e acrescento os pais agora adotivos, tá? Era assim que era feito. Somem os pais biológicos, são substituídos pelos pais adotivos. Pois bem, na família mosaico é permitido duas hipóteses: a adoção por parte do padrasto, que aí vai ser uma adoção unilateral, né? Ou a multiparentalidade, permanece o pai registral e você adota o sobrenome do padrasto, podendo até incluí-lo ou não
no registro de nascimento. Então passou a existir aí modalidades dentro de um mesmo critério, hein, de adoção unilateral. A ideia de adoção unilateral vai ser a perpetuidade do sobrenome do padrasto que você está usando, ou da madrasta. Para quê? Já faz a adoção. Antes, o que acontecia? Aquela mulher que permitia ao seu companheiro atual adotar o filho que era seu, perdia o poder familiar. Então, numa eventualidade de um segundo divórcio, aquela criança era só dele, não era dela. Então, a adoção unilateral veio corrigir essa distorção e adequá-la a uma realidade mais do que contemporânea, né? Que é uma realidade nossa, famílias mosaicos, companheiros que se dão super bem com as crianças, praticamente, entre aspas, os adotam, então por que não formalizar, né? Então aí você vai ter alguns problemas com pais biológicos, tem pais biológicos que não vêm problema algum, tem pais biológicos que sumiram. Então, na verdade, esse companheiro vai ser a figura do pai, né? Então, não há problema algum em ser feita uma adoção unilateral. Então, pode constar apenas o sobrenome do padrasto, hoje está difícil mesmo, apenas o sobrenome do padrasto ou da madrasta, ou então você pode sim fazer essa adoção unilateral. Nós temos três possibilidades. Primeiro, quando o filho for reconhecido por apenas um dos pais, a ele compete aí concordar com a adoção por parte do parceiro. Segundo, quando reconhecido por ambos os genitores, é deferida a adoção ao novo cônjuge ou companheiro do guardião. Então, aí decai o cônjuge anterior, né, o divorciado, do poder familiar. Ou com o falecimento do pai biológico também, pode o órfão ser adotado pelo cônjuge ou parceiro do genitor sobrevivente. Pode ter a simultaneidade, fora aquele caso que eu comentei para o senhor, ele já ocorrido, é muito difícil que permaneçam os dois. Hoje existe até uma tentativa por parte dos juízes de tentar harmonizar. Fala, olha, fica o nome dos dois. Tecnicamente, não, né? Quem adota substitui. Então, o padrasto adotou, ele não é mais padrasto, ele é o pai. E o pai biológico, tchau. Essa é a adoção, né? Então, esse é o correto, entre aspas, da adoção, como se entende hoje. Não sei se será daqui 20 anos. Como nós a entendemos hoje, essa é a forma standardizada da adoção. Existe a adoção homoparental, claro, passaram a existir casais homoafetivos, então, por óbvio, não pode haver qualquer tipo de impedimento. Desnecessário dizer que isso é um foco de briga imensa, porque uma coisa é você assumir as dificuldades de uma convivência homoafetiva. Outra coisa é você expor uma criança a essas dificuldades, fazendo recair o peso sobre ela. Bom, quem pensa assim já pensa com uma série de preconceitos, né? Mas, nada obstante isso, mais uma vez, vem o legislador, decide, ou o judiciário decide, e a discussão social, a questão educativa e cultural passa ao largo. Então, essa é uma área que causa muita diferença, muita dificuldade. Para vocês terem uma noção, vamos lembrar da Cássia Eller? A Cássia Eller tinha uma convivência com a esposa dela, não sei como é que como é que conviviam, e veio a falecer, sem que a esposa tivesse adotado o filho dela. A Cássia Eller teve um filho, tá. A esposa não tinha adotado esse filho. Bem, era possível talvez naquela época, mas era figura de mãe para essa criança. Aí aparece o avô e pede a guarda. Fala, não, eu sou o avô, eu quero a guarda da criança. A pessoa que conviveu com ela até o final também pede a guarda. Ele fala, não, eu sou a mãe dessa criança. Aí nós temos todo aquele probleminha de que a criança não pode ser ouvida, isso e aquilo, né? A juíza que tratou do caso no Rio de Janeiro foi muito esperta no sentido de ter um raciocínio rápido, né? Então ela foi verificar o melhor interesse da criança, quem que se adequava mais.
para cuidar da criança. Então, ela mudou a ordem. Então, não é quem tem primazia, se é o cônjuge ou o companheiro ou se é o avô. Ela não foi pela sequência de quem deteria a autoridade. Ela inverteu e foi pela ordem do artigo 3º do ECA. Quem tem as melhores condições para garantir o melhor para essa criança. E o melhor é exatamente o melhor interesse da criança. Tá bom. Aí, então, ela ouviu em interrogatório tanto a esposa, né? Os dois prestaram ali os seus depoimentos, tanto a esposa da Cassia, como o pai, o avô. Né? E qual não foi a surpresa, porque as perguntas foram muito inteligentes, que time o seu neto torce? Ele gosta de qual fruta? Qual a fruta predileta dele? Qual é a cor predileta? O que que ele tem? Ele tem alguma alergia? A quê? Ficou patente que aquela que se identificava como mãe sabia de tudo. E que aquele que pretendia a guarda, nada obstante, a lei talvez lhe desse até primazia, desconhecia o neto. Por completo. Porque desde que a Cássia Eller se assumiu, o que não deve ter feito pouco tempo, né, antes da sua morte, desde que ela tinha se assumido, ele jamais tinha visitado a filha. Então você vai falar, mas Marilena, qual era a preocupação dele então com esse neto? Quanto que esse neto não recebe de direitos autorais, será? Não? Então vejam onde vai o interesse humano. Ainda bem que caiu na mão de uma juíza sensível que soube manejar o procedimento para realizar a justiça. E não se escondeu atrás do legalismo, mas achou ali também, dentro da legalidade, como argumentar para satisfazer o ideal de justiça. Tá aí uma grande questão, né? A do Renato Russo eu não lembro como acabou. Mas o da Castelo eu acompanhei mais de perto, exatamente porque havia essa grande dúvida, como é que vai fazer, porque ela não tinha regularizado nada, nada, não tinha deixado um documento, né? E a criança era dela, com exclusividade. Naquela época não se tinha adoção lateral, não havia possibilidade de adquirir o nome da madrasta. Então, ela era um zero à esquerda. Sendo que a grande relação afetiva dessa criança era com ela. Então, dei esse exemplo apenas para mostrar para vocês como a adoção homoparental ela tem ainda uma resistência muito grande, mas a hora que a gente se depara com alguns casos, você fala, mas essa é a solução correta. Essa é a solução correta, mas se você tivesse feito uma análise talvez só teórica, você não concordasse com isso, não é verdade? Então acho que a gente tem que ir um pouco além. A sua reação a uma união homoafetiva vai ao ponto de achar que é melhor que a criança fique institucionalizada nos abrigos? Ah, mas eles não vão ter. A objeção que eu mais ouço é a seguinte: mas não vai ter a figura paterna, ou não vai ter a figura materna. E quando a pessoa nasce, a mãe é viúva, o pai faleceu, a mãe estava gestando, também não teve figura paterna. Ela também tem que perder o filho? Vamos institucionalizar? Não, mas tinha uma figura paterna. Onde? Eu sei que não é a mesma coisa e não cabe esse tipo de critério de equiparação, mas tentem verificar quão frágil é essa estrutura argumentativa e o que ela esconde por detrás dela. Então vamos pelo menos ter a decência de discutir a questão de se deve a união afetiva adotar ou não e por que o senhor acha que não deve. É mais honesto, né? Então vamos dizer para a criançada que está no abrigo, ó, fiquem no abrigo, porque a gente prefere vocês no abrigo do que com um casal homoafetivo, porque eles podem aprontar. De que forma, gente? Né? Então, são coisas que acontecem mais do que deveriam. E muita gente tem preconceito. Pela frente não revela nenhum, viraram as costas, já tá lá o preconceito. Nossa, você viu? Coitada dessa criança. Tem dois pais, não tem nenhuma mãe. Tem duas mães, não tem nenhum pai.
Quem será que é o pai ou a mãe? Quer dizer, e tem aqueles que falam assim: olha, essa criança não pode ser vítima disso tudo. Então, portanto, é melhor que ela fique onde? No abrigo? É melhor? Até os 18, depois você manda embora? Que no abrigo é assim, até a maioridade. E depois, tchau, não é? Adoção compartilhada. Adoção compartilhada é o que a gente mais tem, né? É a adoção que é feita pelo casal. Geralmente, se tem irmãos, os irmãos seguem. Existe uma preferência, uma determinação até do ECA, de, se possível, adotar-se todos os irmãos. Os irmãos devem permanecer unidos, né? Vejam o quanto de irmãos vamos ter de problema, porque tem um bando de irmão aí, tem gente com uma família imensa. Para achar alguém que adote, para adotar um, dois, você consegue. Quatro, você não consegue. Então, hoje até se admite essa divisão, mas ela não é conveniente. É conveniente que os irmãos permaneçam juntos e que se deem essa adoção por igual, né? Então, existe uma ideia de adoção aí compartilhada. Então, às vezes você está querendo um filho só e vão tentar ali te empurrar mais um, digamos assim, no bom sentido, no sentido de você ter aí mais de um irmãozinho contigo ou mais de um filho, porque essa é a melhor maneira de se entender a norma. Adoção de nascituro. Bom, essa já existe ainda uma discussão doutrinária muito grande, porque só se admite adoção após o nascimento. Então, não haveria adoção de nascituro, até porque figuraria aquela adoção intuito personae. Aqueles que defendem a adoção intuito personae defendem a adoção de nascituro. A adoção de maiores é absolutamente possível, está prevista no Código de Processo Civil e no Código Civil, então não temos problema nenhum. E aí, é jurisdição, é que seria o equivalente à jurisdição voluntária, ou seja, o pai biológico não tem que se manifestar. É a vontade do adotante e do adotado. Então, eles entram em comum acordo e querem a adoção. Então, vão regularizar essa situação? Sim. Isso acontece muito com padrasto, viu? Eles esperam o filho fazer 18 anos, tá tudo em ordem, mas aí o menino vai entrar na faculdade, já tá numa outra etapa da vida, o padrasto não se aguenta mais, mas queria que a decisão partisse dele, para não ser algo imposta e não ter uma reação. Então é perfeitamente possível a adoção de maiores? Sim, aqui a gente não tem nenhuma conotação sexual ou de algum outro tipo de adoção que não tem esse caráter, né? Geralmente ela é precedida de uma longa convivência e por alguma razão você espera que a pessoa se torne maior para harmonizar essa situação. Exatamente para que não venha reações posteriores, falando, ah, eu não queria, você me obrigou. Não, né? Outro caso de adoção de maior, quando existiu oposição de um dos membros do casal com relação aos chamados filhos de criação, um não queria adotar, essa pessoa vem a falecer, aí esse pai faz a adoção do filho maior aí com seus 30 anos, né? E o pai com seus 60, não tem problema nenhum, é adoção de maior, tá? Previsto pelo código? Previsto pelo código, sem problema algum. A adoção póstuma pode acontecer, né? Na verdade, aí a pessoa falece no curso de processo de adoção, então eu chamo usualmente de adoção pós-mortem, né? Então, existe, o casal entrou com o pedido da adoção, só que a pessoa falece antes da conclusão do processo de adoção. Como ela já manifestou vontade, entende-se que deva prevalecer a vontade manifestada e, portanto, já que o procedimento judicial já tinha sido iniciado, né, essa adoção pode acontecer, só que isso é relativizado, tá? Então, tem que comprovar a filiação socioafetiva pretérita, para que não haja impugnações, para que isso não demore aí mais do que o necessário, tá bom? Aí nós temos os filhos de criação,
E o que eu queria trazer aí de novidade para os senhores é a possibilidade ou não de adoção dos pais. Você pode adotar pais? Você pode adotar maiores, tá bom, eu já sei. Mas a ideia aqui de adotar maior é o cara com 18, ou então aquele filho de criação que tinha posse de estado de filiação, mas que um dos membros do casal não queria regularizar, tá? Então, eram essas as hipóteses. A minha perguntinha é se você pode adotar as pessoas mais velhas. Eu posso adotar pais? Eu me lembro de um caso, eu acho que tá até na Maria Berenice, que ela menciona que uma enfermeira adotou uma idosa, né? Que estava abandonada. Foi abandonada pela família no hospital, não tinha quem cuidasse. A enfermeira entrou com o pedido de adoção da idosa. É possível? Subverte a intenção do instituto, mas não temos nada prevendo a questão dos idosos abandonados. E se eu quiser cuidar de um idoso, eu faço como? Eu tenho que pedir de que forma? Guarda? Curatela? Eu não sou parente. Se inscreve numa curatela e pega qualquer idoso aí, que é mais ou menos o que você sugere na adoção. Então, como é que a gente faz? Não posso? Não poderia adotar alguém do lar dos velhinhos? A gente já faz isso, chama-se apadrinhamento. É que você não gosta de dar nomes, né? A gente não gosta muitas vezes de especificar a situação, mas a gente já faz isso, é o apadrinhamento. Tem muitos de nós que já adotaram velhinhas ou velhinhos e estão cuidando deles. Seja adoção econômica, apadrinhamento econômico, seja afetivo, mas já está caracterizado. Não é um instituto de adoção, porque ele tem toda uma consequência jurídica, mas está na fase do apadrinhamento. Por que a gente não leva a discussão adiante? Porque a gente só se preocupa para baixo, né? Quem tem que se preocupar com esses idosos são os filhos dele. Tá, gente, não existe, a pessoa não tem família. E faz o quê? Ou pior, tem aquela família que abandona. Ah, não, ele tem que ir atrás da família. Gente, você encontra a gente na rua, mas eles têm vergonha de ir atrás do filho e cobrar. Eles acham que a culpa é deles, que eles não deram educação. E a gente tem inúmeros casos de gente abandonada por aí. Por que a gente não pode cuidar deles? Ah, então monta uma ONG. E a minha pergunta é outra. Por que a gente não pode fazer algo parecido com a adoção para o idoso? Por que eu não posso trazê-lo para minha casa e cuidar? Né? Tá? Professor, isso daí não seria correto, porque, de novo, vamos institucionalizar que é melhor. Deixa o idoso lá no abrigo, na casa de repouso, jogado num hospital. Tinha idosos que a gente tentava assumir com eles no hospital, né? Porque a família abandonava. O hospital ficava ligando para tirar, nada. Tem gente que entrega o idoso no hospital, gente. É o cúmulo, mas faz isso. Deposita lá o idoso e não vai mais tirar. Larga lá. E não adianta, hein? O pessoal do hospital liga, vai atrás. E pior que você não tem um serviço público para isso. É isso que eu tô querendo chamar a atenção. Cadê a política pública de assistência ao idoso? Nesse tipo de caso. Você tem um oficial de cartório que vai lá fazer o registro da criança quando ela nasce. Mas você não tem ninguém para procurar o idoso que está abandonado no hospital. Ou ir atrás dos parentes dele. Aí não aparece ninguém. É uma situação cruel? É. O Ministério Público também tem encarregado disso, tá? Mas, de novo, gente, o Ministério Público não pode fazer tudo. Então, vamos lá, né? Então, alguma solução precisa ser dada? Maria Helena, essa sua solução foi péssima. Tá bom, gente, então me arruma outra melhor. O que a gente quer é mais gente pensando sobre os problemas e não fingindo que eles não existem. Para isso já tem bastante gente no Brasil. Então vamos parar de fingir que o problema não existe. Vamos nos debruçar sobre as tentativas de algumas soluções para esses problemas, ainda que sejam mínimas, pequenininhas. Joga um pouquinho de luz, já ajuda, né? Tem tanta gente precisando. Um pouquinho de luz ajuda bastante. Então, durmam com esse pensamento atrapalhado de adoção de pais ou idosos, que só poderia vir da minha pessoa mesmo, e fiquem aí, pelo menos, esclarecidos quanto às modalidades básicas que nós temos de adoção. O assunto adoção
Eu encerro por aqui, ainda que não tenha falado do processo de adoção, porque aí é uma parte procedimental que deve ser dado pelo professor de processo civil. E voltamos no nosso próximo encontro para falar sobre parentesco. Senhores, fiquem bem, cuidem-se. Até o nosso próximo encontro. Abraços virtuais a todos.